Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Um assunto que repercutiu pra caraca durante o dia e só agora que eu tô conseguindo falar com vocês sobre isso tudo. Sei que já é madrugada, mas eu não vou terminar o dia sem trazer essa resenha pra vocês porque, mano, vai ter um confronto aí, um clássico, que pra mim vai ser o jogo das quartas de final. Cruzeiro e Atlético. Vai ter também Vasco e Botafogo, mas acho que esse Cruzeiro e Atlético de 2025 tem tudo pra ser algo memorável. Por muitos e muitos motivos. O Cruzeiro atual, o Atlético também que tá muito bem hoje em dia, sabe? As duas forças de BH estão num nível muito parecido, sabe? Vai ter Corinthians e Atlético Paranaense também, Fluminense e Bahia. Fica ligado aqui nessa resenha que eu vou comentar com vocês um pouco sobre cada confronto e eu vou até deixar para vocês aqui quem eu acho que pode passar de fase em cada jogo. Fica ligado aqui comigo. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Copa do Brasil, os quartas de final, os confrontos definidos, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo. Você que me acompanha aqui diariamente está acostumado a cada resenha que eu trago para vocês aqui. Antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, desse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, pra mim, um jogo que me deixou mais de maluco, assim, e perplexo foi Cruzeiro e Atlético. Eu juro pra vocês que eu vi isso de manhã, eu tava na Barra, agora eu tô aqui no Alto do Morro, Favela, Rio de Janeiro, Zona Sul. Eu vi umas amigas atleticanas postando no story, né? Eu falei, cara, não é possível. Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil, inacreditável. Na hora, fiquei sem entender, assim, mano. Tipo assim, cara, vai ser o jogaço. Vai ser o jogo que vai mais repercutir, chamar atenção nas quartas de final. Então os olhos vão estar voltados para BH, tanto no jogo de ida quanto no jogo da volta. E o mais interessante nisso tudo é que, na atualidade, o Cruzeiro conseguiu, enfim, se reestruturar para ter um time muito bom também para enfrentar o Atlético Mineiro, porque nos últimos anos o Galo foi muito melhor. O Galo foi superior, o Galo, pô, predominou no clássico, tanto jogando em casa, jogando no Mineirão, sabe? E tem muitos fatores aí na disputa, cara. Tipo, o Cruzeiro vai decidir em casa. O Cruzeiro tem a grande chance de, enfim, vingar o Atlético por esses últimos anos, que o Atlético teve por cima. Por outro lado, o Atlético tem um bom retrospecto também quando joga no Mineirão. Então o Cruzeiro vai ter que vencer essa barreira. Por outro lado, assim, Gabigol e Lianco. Imagina os episódios que vão ter nesses dois jogos, esses dois jogadores. O quanto que o Lianco, que é um cara cotado em seleção brasileira, que está muito bem na temporada, o quanto que ele tem tudo para ser um gigante nessa disputa, sabe? Do outro lado também tem Fabrício Bruno, que está muito bem. Pô, cara, os dois times hoje em dia, assim, muito bem. O Cruzeiro, pô, um time que está brigando por título de Brasileirão. O Atlético, que tem tudo para ser o time das Copas nessa temporada. Então, cara, enfim, em BH, depois de muitos anos, a gente vai ter um clássico até então equilibrado. Com os dois times assim com chances reais de passar de fase, de vencer. Não uma disparidade assim econômica e técnica de jogador por jogador de um lado, como foi os últimos anos relacionado ao Atlético Mineiro. Entendeu? Então, Galo e Atlético tem tudo para ser o jogo das quartas de final, sabe? De verdade. Vai ser o jogo que vai mais me chamar a atenção para assistir, na moral. Que até, pô, se eu tivesse amigos em BH, pô, largava tudo uma quarta-feira aí qualquer pra ir pra BH ver um jogo desses na arquibancada. Porque é aquele tipo de jogo que você quer ver no estádio, sabe? Por tudo que representa, por toda a rivalidade, entendeu? Botafogo e Vasco vai ser muito maneiro também, assim, de acompanhar, sabe? Acho que o favoritismo vai estar pro lado do Botafogo. O Botafogo recentemente tá em outro patamar, assim. O Botafogo tá muito bem. O Botafogo, sem mesmo perdendo muitos jogadores essa temporada, conseguiu montar novamente um grande time. O Botafogo tem todo o favoritismo. Do outro lado é o Vasco com a tradição, o Vasco com o sonho de conquistar um título grande novamente. E aí talvez um clássico pela frente pode ser uma oportunidade. Mas pro Vasco vai ficar muito complicado para passar de fase, cara. O Vasco vai decidir fora, vai decidir no Newton Santos, sabe? O fator São Januário pode pisar no jogo de ida, sim, mas decidir no Newton Santos vai ser muito complicado pro Vasco.
Por Vasco vai ter muitas dificuldades porque esse Botafogo atual tá muito bem, sabe? Então tem tudo para ser 2 jogaços também, mas eu ainda vou ficar com o Clássico Mineiro, que para mim vai ser muito melhor, sabe? O Vasco vai ter que quebrar um tabu aí de recentemente não ter vencido tanto o Botafogo, sabe? O Botafogo tem um retrospecto muito melhor, então, tipo assim, tem muita coisa a favor do Botafogo nesse confronto, cara. O retrospecto é a favor do Botafogo, o Botafogo tem um time melhor, o Botafogo vai decidir em casa, o Vasco vai ter que vencer tudo isso, cara, sabe? Então vai ser uma tarefa muito difícil pro Vasco passar de fase nesse confronto. Aí tem São Paulo e Atlético Paranaense, não, tô confundindo. Corinthians e Atlético Paranaense, São Paulo já caiu, então o Furacão tirou o Atlético. Corinthians tem tudo para ir bem nesse confronto. Corinthians que tem tudo para ser um time, para ser o time das Copas nessa temporada, Dorival. É um cara enjoado nessa competição, né? Copa do Brasil, pô, você conhece muito bem. Cara, mas tem que ter uma atenção com o Atlético Paranaense, né, cara? O time tá na Série B, é bem provável que esse ano não vai subir, não vai voltar pra elite, mas o Atlético tem algo enjoado, assim, uma alma copeira de tantos anos aí que eu sempre fico com o pé atrás com esses caras, mano. Pode ser o pior Atlético, mas eu sempre acho que esses caras podem vir, assim, complicar um jogo de mata-mata, sabe? Como foi contra o São Paulo. Quem imaginava que o Atlético ia tirar o São Paulo da Copa do Brasil? São Paulo ali que tava numa fase muito boa com o Crespo. Aconteceu, cara. Então, o Atlético... Caraca, o braço cansou aqui. O Atlético é esse time enjoado, assim, em Copa do Brasil, em competição mata-mata. Nos últimos anos teve grandes resultados, chegando em final de Libertadores, chegando em final em Copa do Brasil. Ganhou o Sul-Americano. Então, esse time pode complicar pro Corinthians, pode conseguir uma classificação no meio disso tudo. Fluminense e Bahia, jogo interessante também, né, cara? Pô, Everaldo reencontrando o Bahia, sabe? Fluminense que recentemente, né, na última rodada aí fez um jogaço contra o Bahia, 3-3 ali na Arena Fonte Nova. Acho que tem tudo para ser um jogo bem movimentado, sabe? Tem tudo para ser um jogo bem aberto, assim, com o Bahia tendo chance de passar de fase também, essa que é a verdade. E, tipo assim, se fosse cravar quem poderia passar nesses confrontos, eu vou botar o Cruzeiro passando, né? Pelo fator casa, decidindo em casa. Vou botar também... Cara, vou arriscar. Vou botar o Vasco passando de fase. Mesmo todo o cenário, tudo estando a favor do Botafogo, vou botar o Vasco passando. Corinthians e Atlético, vou botar o Corinthians passando pelo fator Dorival. Eu acho que o Corinthians vai ser um time muito complicado nessa Copa do Brasil para ser batido. E o Bahia e Fluminense, eu vou colocar Fluminense, que eu acho que Renato Gaúcho é um treinador muito enjoado em competição de mata-mata, e eu acho que o Fluminense consegue passar de fase, sim. Então, acredito que pode se resumir a esses 4 times avançando, mas acho que tem tudo para ser 4 bons jogos para assistir, e para mim, acho que o mais especial, o mais maneiro de ver, de comentar, certamente vai ser Cruzeiro e Atlético. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha e segue para mais conteúdo sobre futebol. É nóis!